O Node.js pode ser definido como um ambiente de execução JavaScript server-side, ou seja, com ele é possível criar aplicações JavaScript que não dependem de um browser para execução. A linguagem JavaScript foi criada em 1995, há mais de 25 anos, e ao longo do tempo se tornou a linguagem padrão dos browsers e da própria web para o desenvolvimento client-side. E houveram muitas tentativas de implementação e execução em server-side, mas todas elas fracassaram por terem uma performance muito baixa, comparada a outras linguagens como PHP e Java. Mas com o passar do tempo, a web passou por muitas evoluções e a linguagem JavaScript passou por diversas melhorias, o que tornou viável a execução de JavaScript com outros propósitos, além de manipular páginas HTML. E com essa fase mais aprimorada do uso de JavaScript, finalmente as aplicações server-side passaram a ser implementadas. E em 2009 o Node.js finalmente foi criado pelo pesquisador Ryan Dahl, que tinha o objetivo de diminuir a sobrecarga de requisições que muitas das aplicações web tradicionais tinham, por consumirem muito mais recursos de processamento do que realmente precisavam. Vou falar das características do Node.js. A principal característica que diferencia o Node.js de outras plataformas é a execução do single thread, onde uma única thread executa o código JavaScript. Já nas outras linguagens são multithread. A quantidade de threads são limitadas, por isso elas não podem ser criadas em grande volume, pois se esse limite for atingido, as nossas solicitações devem aguardar para serem executadas. Em um sistema de 8 GB de memória RAM, e cada thread tem 2 MB de memória, está limitando ao no máximo 4.000 conexões simultâneas. Com o Node.js, não ocorre essa situação, pois ele possibilita executar milhões de conexões simultâneas, porque não guarda processamento, ou seja, é altamente escalável. Porém, tem que ter muito cuidado, pois a solicitação do usuário pode ser bloqueada até que os cálculos sejam concluídos. Além disso, deve-se criar um processo de recuperação em cada instância travada, pois pode ocorrer um loop de eventos e travar o programa. As vantagens de uso do Node.js são a flexibilidade, onde o NPM é o gerenciador de pacotes do Node.js e também é o maior repositório de software do mundo. Isso faz do Node.js uma plataforma com potencial para ser utilizada em qualquer situação. O pacote mais conhecido se chama Express.js e é um framework completo para o desenvolvimento de aplicações web. Outra vantagem é a leveza, pois criar um ambiente Node.js e subir uma aplicação é uma tarefa que não exige muito recurso do computador, em comparação com outras tecnologias mais tradicionais. Tanto sua leveza quanto flexibilidade fazem do Node.js uma tecnologia indicada para a implementação de serviços em componentes de arquiteturas, como a de microserviços e serverless. Além disso, conta com o suporte das principais empresas de produtos e serviços cloud do mercado, como a AWS, Google Cloud e Microsoft Azure, que oferecem na maioria de seus produtos suporte nativo ao Node.js. A produtividade da equipe usando o Node.js aumentaria, pois possui o maior repertório do mundo, o NPM, que fornece pacotes de código reusáveis e provavelmente aquela integração que você precisa fazer com outro sistema ou banco de dados já está implementado e disponível gratuitamente para instalar via NPM. Possui também a mesma linguagem no front-end e back-end, que é o JavaScript. É a linguagem padrão para o desenvolvimento web. Além disso, esse fator pode representar ganhos de reutilização de código e, com isso, melhor aproveitamento de recursos. Também ambiente de inovação, que
que tem a possibilidade de deploys e interações mais rápidas e resolução de problemas on the fly. Tudo no mundo tem suas vantagens e desvantagens. O Node.js, inclusive, tem suas desvantagens, como os vazamentos de memória em processos de execução longa com o Node. São piores do que em ambientes de navegador de execução curta, como JavaScript rodando no navegador. Também o loop de eventos torna o tratamento de erros assíncrono mais difícil do que o tratamento de erros síncronos. Não há nenhum benefício para tarefas ligadas à CPU. Também é preciso pensar na escalabilidade do projeto desde o início para desenvolver sistemas distribuídos. É uma linguagem não tipada, mas possível com o TypeScript, e com isso tem as vantagens e desvantagens de se trabalhar nesse formato. Para quem gosta de linguagens escritas como o C# e o Java, o Node incomoda bastante por não possuir orientação a objetos. O Node também ainda é uma tecnologia relativamente nova, em 2009, criado em 2009, apesar de ter muitas coisas já criadas para ele, quando comparado a tecnologias mais tradicionais, como o C# e Java, por exemplo. Os casos de uso mais comuns podem ser divididos em aplicações em tempo real, ambientes escaláveis e camada de entrada do servidor. Aplicações em tempo real é um exemplo de uma aplicação de conversa, o chat, que tal aplicação exige pouco processamento e basicamente consiste em transferir as mensagens de um lado para o outro. O Node.js é bastante indicado para ambientes escaláveis com grande número de conexões concorrentes, já que tem potencial para suportar um número maior de conexões simultâneas do que os servidores tradicionais. O Node.js também faz pouco processamento de dados e apenas passa a requisição para frente, se comunicando com os serviços de back-end. E por fim, mocks e protótipos. Por utilizar uma linguagem bastante conhecida no mundo web, o Node.js possibilita criar mocks e protótipos de APIs e serviços de back-end com grande rapidez, podendo assim simular a comunicação com o serviço externo, por exemplo. O que se pode fazer com o Node.js? Pode-se fazer um chat, um bate-papo, que é uma aplicação multidirecional, ou seja, um fluxo de informação entre dois ou mais usuários. Além disso, ele permite que a aplicação seja leve e suporte o tráfego. Logo, a aplicação se torna fluida na experiência do usuário. Também pode-se permitir que deixe as informações do banco de dados em um stand-by, para que eles sejam tratados posteriormente. Pode-se também fazer transmissões e visualizações de dados nas plataformas da web mais tradicionais. As solicitações e respostas HTTP são tratadas isoladamente como fluxo de dados. Quem usa o Node.js e alguns comentários sobre ele. Walmart comenta em 2013 que resolveu passar todo o tráfego mobile pelo Node.js na Black Friday, o período mais movimentado do ano, e seus servidores não passam de 1% de utilização, mesmo em um deploy com 200 milhões de usuários online. O PayPal desenvolveu uma mesma aplicação Java e em Node.js, e a segunda foi desenvolvida na metade do tempo com menos pessoas, com 33% menos linhas de código e com 40% menos arquivos. Além disso, dobrou o número de requests por segundo em relação à aplicação Java e diminuiu em 35% o tempo de resposta. O grupo diminuiu em 50% o tempo de carregamento da página. Também temos outras empresas que utilizam, como Netflix, LinkedIn, New York Times, Freak, Mozilla, Yahoo e etc. Pelos repositórios de pacotes para Node.js, nós temos acesso a muitos pacotes, módulos, bibliotecas, etc., que podem ser utilizados junto do Node.js. Um deles é o framework web mais famoso para Node.js, que é o Express, que tem suporte para
diversas view engines, como EJS, por exemplo. Ele funciona com diversos padrões. Ele possui JSON e HTTP. Ele trabalha com URLs amigáveis nativamente e possui muitos outros atributos. E mesmo assim, ele ainda é muito leve, o que o torna indispensável para APIs e aplicações web escritas em Node. O Node.js pode ser usado também com diversos bancos de dados, tanto relacionais quanto não relacionais, como MySQL, PostgreSQL, MS SQL Server, MongoDB, Redis e SQLite. E também é possível utilizá-lo com a principal biblioteca para front-ends modernos, que é a React.js. Embora muitas pessoas costumam comparar Node.js com tecnologias comuns como PHP, Python e Ruby, elas não são realmente concorrentes do Node, pois possuem muitos propósitos específicos diferentes. E dessa forma, os concorrentes reais do Node.js são Go, que é uma linguagem criada pelo Google, que tem um modelo alternativo para lidar com threads, que é muito mais leve do que o modelo tradicional do Java, de C Sharp, etc. E isso torna essa linguagem muito poderosa e muito leve, assim como o Node.js, mas é muito parecido com o C por ser muito rigoroso. Outro concorrente é o Scala, que é considerado por muitos uma evolução do Java, e é considerado como um sucessor do Java, mesmo que ele ainda esteja engatilhando. Essa linguagem possui as mesmas vantagens do Java, como escala, segurança e velocidade,